Oi, gente, tudo bem? Estamos aí, né, na reta final dessa série Liderança. Estamos na terceira semana. Falamos aí de líder de pessoas, líder, né, liderança de si mesmo. E estamos na terceira semana com líder de projetos. Eu já tenho um tema. Olha, eu vou te falar. O líder formador, o líder que vai transformar, é aquele líder que aprendeu no dia da dificuldade. É aquele líder que já foi exposto a situações de pressões. É aquele líder que teve que praticar vários comportamentos para alcançar o resultado. E a liderança de projetos de grandes propósitos, ela passa por isso. Né? Eu e o Instituto Tour estamos aí com essa proposta de trabalhar o tema liderança para que mais líderes, né, líderes de nações, líderes de igreja, líderes de empresa, líderes de família, possam aprender com esse tempo e possam deixar um legado nessa geração, mas mais do que isso, né? Transformar o que está acontecendo, transformar para obter resultados, mas mais que isso, cumprir propósito. E hoje o tema que eu quero falar com vocês é um tema ao qual eu fui trabalhada. O líder que lidera pelo exemplo, ele tem a maior capacidade de conseguir o engajamento e o comprometimento e o envolvimento da sua equipe. Eu quero dizer para vocês que ao longo da minha carreira eu observo muito o comportamento para olhar as referências, para me espelhar, para observar muitas vezes o discurso com a prática. E eu procuro subtrair aquilo que não agrega. Mas existem coisas que, às vezes, ainda que negativas, elas vão nos ensinar. Elas vão nos tornar líderes diferentes. Líderes que querem fazer a diferença. Então, eu quero falar com vocês hoje, o tema é socorristas de plantão. Márcia, o que isso tem a ver com liderança? Tem momentos que na liderança você vai se sentir como um líder no meio de um desastre aéreo ou no meio de um acidente de automóvel grave, no meio de uma situação de pânico, de pressão, de estresse no seu dia a dia, e que você vai precisar encontrar alguns comportamentos e algumas decisões que você vai precisar tomar no meio da sua liderança, naquele momento de estresse, que parece com isso. E eu tive essa oportunidade de vivenciar essa mensagem que eu vou trazer para você. Socorristas de plantão. Sabe quando um acidente acontece, você está numa rodovia e vários carros passam e você também muitas vezes pode ter feito isso como eu já fiz, e a gente passa e olha aquele acidente, a gente olha assim, fala, uau, diminui a velocidade, mas a gente está no nosso percurso. Nós estamos no nosso caminho, nós temos pressa, nós temos um destino para ir e nós não paramos para olhar. Nós apenas observamos de longe. Existem carros, né, que nessa estrada vão parar, curiosos que param ali para olhar. Pessoas que descem do carro, olham e falam, nossa, voou pela janela do carro, será que estava de cinto? Não devia estar de cinto para ter voado pela janela do carro. Outros vão passar a mão no telefone e ligar para a emergência, para chamar uma ambulância. Outros vão olhar e vão ter medo, vão se assustar. Outros vão se colocar naquela situação e vão até querer pegar, tirar as pessoas do carro. Mas aí chega a ambulância, chega a polícia. Aqui nos Estados Unidos chega a polícia, a ambulância, tudo junto, parece um evento. Quem mora nos Estados Unidos sabe. Parece um evento. Mas o socorrista de plantão, ele desce correndo com um kit de primeiros socorros. E ele corre ali para dar o atendimento às vítimas. Ele corre ali para atender aquelas pessoas. Num desastre aéreo, no Brasil nós já vivenciamos alguns. Quem nunca vai se esquecer, né? Do avião de uma banda chamada Mamonas Assassinas que caiu numa mata.
Ou quem sabe, aquele avião da TAM no aeroporto de Congonhas, que morreram várias pessoas ali. Então o socorrista de plantão, ele chega e o objetivo dele é rapidamente colocar a vítima em segurança, salvar a vida daquela vítima, seja ela ali naquele acidente de carro, no exemplo que dei, ou no aéreo, numa situação de pânico, de incêndio. A prioridade é salvar, é servir aquelas pessoas que estão ali. Esses são os socorristas de plantão preparado com o kit de material de socorros. Márcia, não estou entendendo o que isso tem a ver com a liderança. Existem momentos ali, no meio de uma circunstância dessa, que o socorrista está ali socorrendo e chegam as pessoas e falam assim, mas espera aí, o que aconteceu? Vinha da onde esse carro? Pessoas que estão preocupadas com os porquês, de entenderem a circunstância para depois ajudar. Pessoas que não se prontificam logo de cara para resolver o problema. Líderes foram feitos para solucionar. Líderes foram feitos para aprender a lidar com pressões. Grandes líderes só lideram grandes projetos se aprenderam a liderar dificuldades, desafios, pressões absurdas como essa e aprenderam, primeiro, a serem socorristas de plantão. Porque tem momentos que o líder está ali e ele é o socorrista de plantão na equipe. Ele é o socorrista de plantão na família. Então existe um momento na nossa liderança que cada vez que nós vamos alcançando um nível maior, se você não aprendeu a liderar a si mesmo, se você não aprendeu a liderar pessoas, você vai ser mais um? Quem sabe você vai ser na equipe aquele que é o curioso? Quem sabe você vai ser na equipe aquele que fica só perguntando por que eu tenho que fazer, mas porque eu quero entender, só faço se me explicar? Tudo bem. Existem processos que são necessários. Mas grandes líderes, em grandes projetos, já entenderam que o seu papel é como de um socorrista de plantão. E que ele deve estar preparado sempre com material de primeiros socorros. E aqui eu elenquei alguns comportamentos necessários nessa liderança. Resiliência. A capacidade de, após uma grande pressão, ou no meio dela, continuar. Exercendo sua liderança com empatia, exercendo sua liderança com amor, exercendo sua liderança com respeito, exercendo a sua liderança com disciplina, com exemplo. O segundo comportamento que eu coloquei é a visão holística. Grandes líderes de grandes projetos precisam ter uma visão do todo. Um líder socorrista, um grande líder do corpo de bombeiros, ele chega no acidente e ele já faz uma visão holística para socorrer a vítima. Se tem alguma perna presa à ferramenta, o que ele tem disponível para salvar o quanto antes aquela vítima. A sua equipe precisa de um líder que tem visão holística. Nós precisamos ter visão do todo. Nós precisamos ter uma visão à parte do problema. Quando nós líderes estamos inseridos no problema, nós perdemos a visão. Um outro comportamento, compaixão. Líderes que não têm compaixão não lideram grandes projetos sob pressão. Não lideram grandes projetos que mudam nações. Não lideram grandes projetos que socorrem um grande número de vítimas ou que transformam um grande número de equipes. Mas além dos comportamentos, eu sei que eu estou um pouco séria, mas é porque eu senti na pele. É porque eu precisei ser uma líder socorrista de plantão. E eu quero te dizer, seja um líder, uma líder socorrista de plantão, que tem seu material de primeiros socorros para todos aqueles que passam pela sua vida. Só que esses comportamentos eles vão gerar resultados para esses grandes líderes. Grandes líderes entenderam que em meio a tudo isso, essa turbulência, a pressão, a resiliência que ele tem, a compaixão que ele tem que exercer, que mesmo ele ali numa situação de pressão, de dor, de medo, de incertezas, de como tirar aquela vítima, porque ele também não quer que aquela vítima morra ali naquele acidente, ele precisa encontrar em meio a tudo isso
né? Como ele cumpre um propósito? Ele tem um propósito ali, salvar aquela vida. Então, o nosso comportamento de resiliência, compaixão e de visão do todo vai produzir em nós crescimento de nível e de maturidade na liderança. Mas não só isso. Vai produzir em nós também o cumprimento do nosso propósito. Nós vamos dar respostas. Nós vamos trazer realização, satisfação, alegria. Nós vamos entregar resultado para aquela pessoa. Mas além disso, nós precisamos entender que no meio de tudo isso, você está sendo preparado, treinado. Você está ali ensinando. Porque um líder de grande projeto, um líder de pressão, um líder de grandes, movimentos que exigem dele, no dia da dificuldade e do desafio, a resiliência, a compaixão e uma visão holística vai provocar nesses que estão ao redor um aprendizado. Quem nunca viu num acidente acontecer o seguinte, desce alguém do carro e fica, mas será que estava de cinto? Como que foi? De onde vinha? Quantas pessoas tinha no carro? Ele vai observar aqueles que aprenderam a se liderar, aqueles que já aprenderam que são líderes para as pessoas, para servir, para salvar. Eles vão entender que essas pessoas ensinam eles. Eles começam a observar e falar, nossa, deixa eu fazer alguma coisa, o que eu posso ajudar? Quando você tem esse comportamento de socorrista de plantão, sempre tem alguém observando e aprendendo com você. Esse vídeo de hoje provocou em mim um crescimento de maturidade e nível, mudou meu nível. Eu quero dizer para você, líder, observe que no meio da pressão, que no meio do caos, no meio de toda essa circunstância, Deus está te preparando para liderar um nível ainda superior. E isso vai levar você a mudar destinos. Que Deus te abençoe.